Socorro, sou professor de crianças. E agora? Pode parecer título de livro, e na verdade é, mas este foi um grito de socorro que eu literalmente recebi ao telefone. Eu sou a Prodinha, estou com a minha amiga Sandra Neves, somos da Academia do Saber Infantil e voltaremos logo após a vinheta falando um pouquinho sobre esta angústia que assola muitas pessoas. Então fique conosco. Que bom que você ficou conosco, porque este assunto tem levantado muita polêmica e muitas vezes tem feito com que as pessoas desistam, porque não encontram o devido apoio. Embora possa parecer que esta é uma frase assustadora, ela é muito natural, porque qualquer um diante de uma situação nova pode se sentir assim, desesperado, e graças a Deus que ela tinha a quem recorrer, a quem gritar por socorro. Eu conheci uma pessoa, professora, dá aula para o 5º ano, mas ela sempre deu aulas para séries finais. Quando de repente ela foi removida de escola, ela se viu diante de uma situação muito difícil. Agora ela daria aula para crianças de 2 anos. Ela estava desesperada porque ela estava acostumada com um ritmo de aulas, ela estava acostumada com um tipo de planejamento e agora ela não sabia por onde começar a se fazer entender para aquelas crianças pequeninas. Então, não necessariamente que a pessoa que pede socorro diante dessa situação seja uma pessoa inexperiente com turmas de sala de aula, mas ela pode estar saindo de uma turma de jovens e iniciando um novo trabalho com crianças pequeninas ou crianças de 11 anos também. São assustadoras porque de repente a pessoa se vê assim, como que eu vou conseguir dominar essa turma tão burilante, como eu vou conseguir alcançar essas crianças dentro de uma linguagem que seja acessível a elas e ao mesmo tempo eu consiga me aprofundar no tema da Bíblia. Bem, se ver diante dessa situação não significa que você é incompetente ou que você não conheça nada sobre crianças, mas muitas vezes você pode estar saindo de uma determinada faixa etária, indo para uma outra e de repente você se vê diante de uma situação inusitada, é muito nova para você, então é natural nós nos sentirmos assim assustados diante daquilo que é novo. Tenho uma amiga que sempre deu aula para turmas de 4º, 5º ano e de repente ela pegou uma turma de crianças de 2 anos e ela não sabia o que fazer com estas crianças. O ano iniciou e ela precisava urgentemente de apoio. O que ela fez? Ela se apoiou em sua equipe pedagógica, na sua coordenação, ela buscou novos livros, ela se debruçou intensamente sobre o seu planejamento e ela conseguiu vencer aquilo. Você pode estar dizendo, ela era uma profissional, ela deu aulas a sua vida toda. Mas não significa que dar aulas durante toda a sua vida nos capacita para de repente nos vermos diante de uma faixa etária que muitas vezes não entende direito o que nós estamos falando. É a primeira coisa que passa pela cabeça do professor. Como eu vou me comunicar com essa nova turma, com esse novo grupo? E isso não é diferente dentro das nossas igrejas, quer seja na escola bíblica, quer seja nas células, ou na classe de 5 dias, ou mesmo durante o culto infantil. Eu fui chamado para contar histórias para o culto infantil. Durante o mês todo eu estarei entregando a palavra. Como que eu vou fazer isso? Eu nunca contei histórias na minha vida. Saiba de uma coisa, fiel é o que vos chama, o qual também fará. O Senhor capacita-nos com certeza, mas essa capacitação precisa ser buscada. Diante desta situação, nós temos uma experiência pela qual a Sandra passou bem no início do seu trabalho, exatamente como iniciou o seu trabalho com crianças dentro da igreja. Realmente passei por isso há algum tempo, aliás, bastante tempo. Foi logo quando eu comecei, aos
14 anos, me vi dentro de uma sala de aula, uma classe de juniores, e realmente eu não sabia o que fazer. Não sabia como planejar, não sabia como lidar com a turma, não conseguia prender a atenção, não sabia lidar com a indisciplina, com aquela coisa do junior estar querendo sempre mais, ele, em todos os sentidos da palavra, né? Eles são inquietos por natureza. E eu não conseguia, não sabia o que fazer. Foi muito difícil. E além de tudo, assim, para me ajudar, o filho do pastor era meu aluno. Né? E ele, assim, queria saber mais que eu. E às vezes até sabia algumas coisas, né? Mas me confrontava o tempo todo. Talvez isto me deu mais forças ainda para continuar. Não é? Eu sempre gostei de desafios. E então eu continuei, mas não foi fácil os primeiros meses continuar ali, muito difícil, chegar numa sala de aula em que não tinha muitas crianças, era uma igreja onde as pessoas eram mais velhas, não tinha essa preocupação com o grupo de crianças, não tinha preocupação em evangelizar crianças, era mais filhos dos membros da igreja que estavam ali, não é? E então assim, era pequena. Eu me lembro que as crianças ficavam enfileiradas umas atrás das outras. Não tinha interação entre elas, a não ser que virar para trás e conversar fora do assunto da sala, fora do assunto da lição bíblica. O próprio formato da sala já dificultava o seu trabalho, sem contar que era uma adolescente dando aula para pré-adolescentes, isso mesmo. Então, assim, respeito ficava difícil, porque eu era bem pequena, continuo sendo, mas eu era menor ainda, magrinha, então assim, eu tinha 14, mas não parecia ter 14. Então assim, é mais difícil ainda, né? Eles me achavam, imagina, alguém da nossa idade, de repente, dando aula pra gente, pra nós. Então assim, foi muito difícil esse começo do meu ministério, mas eu não desisti, porque dentro de mim eu tinha aquele chamado especial. Desde muito pequena eu levei muito a sério o trabalho, fazendo aquilo que eu sentia que era o desejo do Senhor para a minha vida. Apesar de ser a esposa do pastor, ter me colocado ali, eu senti que realmente a mão do Senhor estava guiando aquela mulher. Não é? Não simplesmente, não tem ninguém, a Sandra vai lá. Não é isso. De repente ela viu algo que eu não estava vendo, mas ela viu. O Senhor a usou para me colocar ali naquele lugar. E a partir dali eu fui me aperfeiçoando. Mas confesso, tive medo, muito medo, e clamei por socorro mesmo, para poder ter uma luz no fim do túnel, algo que pudesse alavancar, impulsionar, algo que, sabe, estava muito aquela mesmice pedagógica, que já vinha de tempos, e que quando eu assumi eu realmente não sabia nem como continuar, quanto mais inovar, melhorar, não é? Mas eu creio que Deus usa pessoas para nos colocar em alguns determinados lugares, mesmo que a gente fale assim, não quero, eu não vou por conta própria, mas Ele usa pessoas para nos colocar ali. E foi a partir dali que eu comecei o trabalho com crianças e gostei muito de trabalhar somente com juniores. A sua igreja tinha cursos? Alguém veio de fora para dar curso na igreja? Como que foi essa capacitação? Você correu atrás de livros? Como foi isso? Então, além de correr atrás de livros e o próprio material didático, se você tiver paciência e interesse mesmo, ele tem bastante coisa naquele material. Nós trabalhávamos com algumas revistas que tinham todo esse aparato. E com o tempo, passou algum tempo, depois de alguns meses, esta mesma pessoa deu um treinamento para os professores, né? Foi onde eu consegui abrir mais o leque, vamos dizer assim, de conhecimento a respeito da criança, daquela faixa etária que eu estava trabalhando,
Foi uma coisa assim muito rápido, foi um curso muito rápido, mas que me ajudou muito. Esse curso marcou muito a minha vida. Apesar dele ter sido curto, né, mas ele ampliou, assim, abriu os meus olhos para algumas coisas. Eu comecei a me interessar mais ainda por ler, por buscar mais sobre as faixas etárias. Enfim, eu creio que todos nós precisamos de mentores, pessoas que nos ajudem nesses momentos, não é? Num primeiro momento eu não tive esse aparato, mas talvez porque ela não viu o que realmente eu estava passando, eu também não a procurei. Tem isso também, né? Às vezes a gente tem medo, receio, não quer incomodar o outro, né? Não passei a ela as minhas angústias, mas esse curso veio atender a essas dores que eu estava sentindo em relação ao meu ministério com crianças. Quando você fala de buscar leituras, de investigar nas revistas, em livros, acho que é muito importante nós salientarmos que normalmente as igrejas, elas escolhem um determinado material didático que corresponde às necessidades da igreja. Porém, muitas vezes, os professores não se atêm a esse material. Às vezes falta um pouco de dedicação a este material. Não só apenas por parte do professor, às vezes também por parte da liderança que está à frente do Ministério Infantil. Então, seja quem for que estiver à frente, seja um superintendente de escola bíblica, seja um pastor, seja uma ministra, é preciso que a liderança se coloque na posição de investigar esse material e usar esse material como subsídio para os seus professores, porque em geral esses materiais, eu me lembro, por exemplo, de um material muito antigo, uma editora que não existe mais, mas ela trazia tudo dividido por faixas etárias, ela colocava especificidades daquelas faixas etárias, acho que você conhece, eu acho né? Que era esse material que nós estamos falando. Tinha também um esboço da aula, mas quando nós pegamos a aula lá no caderno do aluno, do jeito que ela está ali, crua, e nós vamos para a sala de aula, aí realmente a gente fica numa situação bastante difícil mesmo, numa saia justa, muito justa eu diria, porque é preciso que o professor, não importa em que situação seja, ele seja um investigador. Eu gosto muito de um material bíblico que tem, chamado Investigadores da Bíblia. Gosto pelo tema, pela maneira como eles conduzem, mas eu quero mencionar aqui a ousadia deles em colocar esse tema, investigadores da Bíblia. E é isso que nós precisamos desenvolver nos professores, em nós mesmos, enquanto servos do Senhor Jesus, sermos investigadores da Bíblia, porque o Senhor Jesus nos diz que examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Se nós acreditamos que nas Escrituras estão todos os registros, que nas Escrituras estão os princípios para a nossa vida eterna, então nós precisamos examinar as Escrituras, nós precisamos realmente buscar ali na palavra de Deus, ter uma experiência com o Senhor, e aí de fato entra algo muito importante para as nossas vidas, que é a busca de Deus para nós. É buscar Deus na intimidade. Em Jó 42:5, nós temos registrado: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Esse texto que foi transformado em louvor precisa falar intimamente aos nossos corações, porque nós só podemos conhecer realmente a Deus intimamente se andarmos com Deus. E um louvor de criança lembra: perto de Deus eu quero andar, quero ser parecido com Jesus. Como eu serei parecida com Jesus? Como eu poderia andar pertinho de Deus se eu não conhecer, se eu não estiver seguindo as suas pisadas? E aí, como nós podemos fazer isto? Parece óbvio, mas nem sempre é. Vem o nosso momento de intimidade com Deus. Sim, nós não podemos exigir do aluno aquilo que nós mesmos não fazemos. É como se nós quiséssemos dele um versículo decorado, se nós mesmos não decoramos, né? Primeiro tem que partir de nós. Aliás, perdeu-se até o sentido da palavra decor. Ah, traga esse texto decor. E você sabe o que é decor? Decor é decoração. Então,
para eu ter memorizado, você está querendo só que o seu aluno memorize. Mas, na verdade, você precisa desejar que o seu aluno tenha um versículo de coração. Como o salmista disse, não é mesmo? Escondi a tua palavra onde? Na minha memória? Não. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E esconder a palavra no nosso coração, ele implica em nós termos as nossas emoções, os nossos sentimentos dominados por aquela palavra. Ela passa a ser a nossa razão e não a nossa pura emoção apenas. E nós não conseguimos, não conseguiremos alavancar, acho que nossa maneira de conduzir uma aula, de estarmos realmente ali focado no trabalho juntamente com o aluno, se nós não estivermos com o nosso coração voltado para o Senhor. Eu creio que fica difícil você conseguir prender a atenção, você conseguir fazer um trabalho bem feito, se você não está em sintonia com o Pai, com o Mestre dos Mestres, né? E então, assim, o que nós mais precisamos, eu creio que, como ser humano mesmo, como cristãos, é essa busca realmente pelo Senhor. Nossos afazeres, nossa correria do dia a dia, isso está ficando cada vez mais difícil de acontecer, mais escasso esse tempo com Ele. Mas deveria ser a primeira coisa, quando nós pensamos no trabalho com a criança, buscar no Senhor o melhor ensino bíblico para elas, a melhor maneira de atingir o seu coração, porque quando nós falamos de educação cristã, mais uma vez eu digo, o centro tem que ser o Senhor Jesus. E se nós não estamos em sintonia com Ele, como que nós vamos atingir o coração dessa criança? Se Ele não falar primeiro comigo, se Ele não introduzir em mim aquilo que Ele tem de melhor, que é a salvação, que é a vida eterna com Ele, não tem como eu passar essa coisa maravilhosa para a criança. Eu tenho que estar sentindo isso. E a gente só consegue isso tendo intimidade com Ele. E essa intimidade, ela implica em momentos que você tira para orar, falar com Deus, abrir seu coração, sabe? Se colocar diante dele naquela posição de humildade, sabe? Orar ao Senhor, como diz o pastor Lécio Dornas, como se você não tivesse capacidade nenhuma, você não se visse como nenhuma capacidade. Ao mesmo tempo em que você vai trabalhar para Ele, como se você não tivesse o Senhor ao seu lado. Então são duas coisas bastante distintas, mas nós precisamos realmente orar, nós precisamos aprender a nos colocar diante do Senhor, como diz a palavra, pobres e necessitados, realmente nos vermos como formiguinhas, como carentes do amor de Deus, carentes da sua graça. Sim, e a gente tem que levar em conta que na oração realmente não é só pedir, nos falar, aí seria um monólogo, né? Nós temos que aprender a ouvir também, principalmente ouvir. Tanto que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Mas a gente quer falar. Mais do que ouvir. Sim, mas nós devemos aprender a ouvir. Volto novamente, você já disse, solitude, quietude, estar ali, esperando o Senhor falar. Lógico, estudando a Bíblia, mas muitas das vezes no silêncio realmente Deus vai falar no nosso coração. Então nós temos que aprender a ouvir também. E quando Sandra fala sobre estudar a Bíblia, veja só o tamanho da importância disto. Se você vai dar aulas de matemática, você não vai precisar de um bom livro de matemática? Se você vai dar aulas de português, não vai precisar de um bom livro de português, ainda mais agora com tantas mudanças da nossa ortografia? Mas as pessoas querem dar aulas de Bíblia sem estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia é uma coisa diária, que precisa acontecer todos os dias. Eu aprendi a estudar a Bíblia quando eu era junior. Na revista da escola dominical, assim no rodapé dela, tinha os 8 dias da semana. Então tinha um texto bíblico para cada dia da semana. E eu ia fazendo um xizinho em todos os textos bíblicos que eu lia.
E à medida que o tempo passava, às vezes, como a Sandra disse, a nossa correria do dia a dia acontecia de, mesmo sendo criança, pular um dia. Eu ficava furiosa comigo mesma. Primeiro porque eu pulava aquele dia. Eu lia, mas eu não marcava o X. Então logo eu não tinha tudo completo quando eu chegasse na escola bíblica. Porque havia ali uma competição para quem lia todas as leituras diárias, eram chamadas assim. Mas eu tenho certeza que naqueles momentos diários, aqueles textinhos pequenininhos que eu fui lendo, foi me dando prazer em buscar a voz do Senhor dentro da Bíblia. E aquelas leituras diárias, elas eram cuidadosamente separadas, porque todas elas tinham a ver com a lição que ia culminar no domingo. Então, enquanto professor de escola bíblica, você também pode fazer isso com os seus alunos. E hoje você tem muitos recursos que quando Sandra foi chamada para trabalhar com os júniores, né, ela não tinha um Google à sua disposição, ela não tinha uma livraria riquíssima à sua disposição, ela não tinha ali um canal de WhatsApp, ela não podia montar um grupo com outros professores, ela não poderia nem sequer estar ouvindo este vídeo agora. Então não havia nada disso naquela época. A busca era outra realmente. Mas hoje você tem tudo isso e você deve estar pensando assim. Bem, então com todos esses recursos, não há mais pessoas que passam por essa situação constrangedora. Vocês estão equivocadas. Não existe mais ninguém gritando, socorro! Sou professor de criança, e agora? E se descabelando. Ah, existe sim. Tive uma experiência com hoje é uma amiga, que eu fui trabalhar junto com ela, uma classe de crianças de 6, 7 anos, 6 a 8. Só que logo em seguida eu fui chamada para coordenar o trabalho. Então ela ficou sozinha com essa turma. E ela era a primeira experiência dela, mas assim, ela continuou. Porém, ela não conseguia o domínio da sala, não tinha um preparo realmente para conduzir aquela turma. Quando foi no final do ano, ela não vou trabalhar mais nem com outra turma, nem com os pequenininhos. Eu não quero mais dar aula para crianças. E assim, realmente ela ficou frustrada por conta disso. Foi difícil tanto para ela quanto para nós, porque nós estávamos planejando eu estava planejando, né, um treinamento, mas eu não me atentei a isto, em conversar com ela, em estar preparando. Enfim, eu não sabia também das suas angústias, ela não tinha conversado comigo a respeito disso. E acabou passando batida, terminou aquele ano e realmente ela nunca mais pisou, vamos dizer assim. Hoje ela vai porque ela tem um filhinho, mas só para levá-lo ao Ministério Infantil. É muito interessante, Sandra, quando você diz assim, eu não me atentei para aquilo, ela também não me procurou. E às vezes, muitas coisas que nós fazemos enquanto agora líderes, elas estão por conta da nossa própria experiência. Então, quando você passou por aquela experiência difícil, aos 14 anos, você correu atrás, você buscou, você imaginou que todas as pessoas ao passar por aquilo, talvez fosse a primeira coisa a fazer, não é mesmo? A primeira atitude seria buscar uma solução, investigar, mas nós precisamos levar em consideração as nossas diferenças de personalidades, de ambientes nos quais fomos criados, não é mesmo? Os nossos pais, se eles eram pessoas que buscavam realmente ler a Bíblia. E eu sei que você tem uma experiência maravilhosa na sua família, que é seu avô, que ensinou realmente a se dedicar à leitura da Palavra de Deus. Eu, por exemplo, nunca tive uma situação constrangedora como esta, porque quando eu comecei aos 12 anos, eu não fiquei só em uma sala. Eu comecei com um grupo de crianças de 4 e 5 anos, chamados principiantes, mas eu tinha uma mentora. E além de ter uma mentora, que era a professora da sala, até hoje eu me lembro desse ser lindo, maravilhoso na minha vida, que me inspirou, havia ainda mais uma auxiliar. Então eu estava assim cercada. Para mim foi uma experiência maravilhosa e eu acredito firmemente que essa é a experiência que eu trago para a minha vida também. Então eu acredito que isso teve muito a ver com a minha formação para a liderança,
de estar sempre mentoreando alguém, sempre socorrendo alguém. Essas são as diferenças e nós vamos aprendendo também com as nossas experiências. Tanto é que hoje você, enquanto líder, é completamente diferente, né? Subsidia com material, busca junto, planeja junto, e isso faz hoje toda a diferença. Então são experiências que nós passamos que agregam dentro do nosso trabalho. Enquanto professor, você pode estar desesperado, mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Bem, você que está aí gritando por socorro, saiba que será impossível você ter êxito se você não tiver duas coisas, e uma está intrínseca na outra: resiliência e paciência. Resiliência é a palavra do momento, principalmente nas redes sociais. Há inúmeros cursos ensinando você a ser resiliente, mas isso precisa estar dentro de você. A resiliência, ela pode ser trabalhada em sua vida a partir do momento em que você percebe que está te faltando, e desta forma você vai conseguir resistência para aquilo que está vindo de encontro com você, que está chocando com o seu trabalho, aquilo que está te causando problemas no seu trabalho. Se você desenvolver a resiliência, se você for paciente para isso, assim como Jó foi paciente ao ponto de conhecer intimamente o Senhor, de dizer que anda com Ele, se você tiver toda esta paciência, você terá 100% de êxito. Você não vai alcançar, viu, a estatura de varão perfeito, mas você com certeza não terá dúvida de quando for chamado à presença do Senhor, você se apresentará como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E olha só, hoje você tem a palavra aqui, olha, na pontinha dos seus dedos. Hoje você pode pesquisar a Bíblia, está aqui a um leve toque do seu dedinho, você não precisa forçar a barra para pesquisar. Você tem os pensadores, você tem homens experientes, você tem vidas que realmente você pode seguir os seus passos, e eu creio que algumas vidas o Senhor levantou para fazerem grandes marcas muito fortes, sulcos realmente sobre a terra, para que nós, servos do Senhor Jesus, possamos seguir os seus passos, tá? Já existe todo um objetivo do Senhor traçado para a igreja do Senhor Jesus. Existe um objetivo de Deus traçado para a sua vida. Ele tem um propósito na sua vida, e é por isso que Ele te chamou. Mais uma vez eu friso, não sei como foi o seu chamado. Sandra foi com a esposa do pastor, chamando-a, convidando-a para dar aulas. Eu literalmente, por mais difícil que seja para as pessoas entenderem, embora a mensagem fosse para jovens, eu escutei literalmente o Senhor falar ao meu ouvido, eu ardendo meu coração pelos jovens, pelo trabalho com jovens, e o Senhor dizia assim para mim: você vai trabalhar com crianças, você vai cuidar das minhas criancinhas. E a minha convicção foi tão grande que eu cheguei para o pastor no domingo seguinte e disse: pastor, eu quero trabalhar com crianças. Mas você só tem 12 anos. Então, mas eu quero trabalhar com crianças. Então ele disse: está bem, eu já sei para onde vou te levar. E realmente o Senhor usou aquele servo para me colocar com a pessoa certa, uma pessoa que se desprendeu, uma pessoa que foi minha mentora durante anos, que confiou a mim aquela sala de aula que era tão querida para ela. E eu cometi muitos erros, vocês não têm ideia, mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho, tem um vídeo rolando por aí na internet que conta um pouquinho desses meus erros enquanto professora inicial de crianças de 4 e 5 anos. Por quê? Porque todos nós erramos. Não queira ser perfeito. Perfeito é aquele que nos chamou. Ele tem tudo em suas mãos. Ele capacitou Sandra, ele colocou nela um instinto, desejo de correr atrás, tá? Ele colocou nela essa paixão pelas almas de crianças. Aliás, até hoje ela ama essa faixa etária, então não foi traumatizante, né? Foi difícil. Mas ela não só conseguiu algo que ela queria, e ela comentou no início que era o respeito deles. Eles olharam para uma menininha, parecia que era da mesma idade deles, porque era pequenininha, magrinha,
não tinham respeito por ela e ela conquistou o respeito deles. E falando um pouquinho sobre conquistar o respeito de alguém, a autoridade não é minha, a autoridade não é da Sandra, a autoridade não é de você, professor, a autoridade é daquele que te chamou. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: todo poder é me dado no céu e na terra. É Ele quem nos diz: ide por todo mundo. É Ele quem nos conclama a apacentar os seus cordeiros. E o que são os cordeiros? Você pode dizer assim: cordeirinhos dentro, espiritualmente falando, é todo recém-nascido espiritual, é aquele que aceitou o Senhor Jesus. É verdade também. Cordeirinhos representam o mais novinho do rebanho. Mas você quer alguém mais novinho no rebanho do que o cordeirinho criança? Não tem. Porque o adulto que se converte, o jovem que se converte, ele já vem com toda uma experiência, toda uma vida. Mas quando você se dispõe a apacentar aqueles cordeirinhos recém-nascidos na carne e recém-nascidos espiritualmente, com certeza o privilégio é muito grande. Só que junto com o privilégio vem também responsabilidade. E aí está. E eu acredito que você é uma pessoa muito responsável. Porque se você não fosse uma pessoa muito responsável, não estaria até aqui agora me ouvindo. Perdão. Nos ouvindo. Sou meio totalitarista, mas vocês vão acostumar-se comigo. Eu já me acostumei. E nós falamos sobre a oração, que você precisa tirar um tempo para orar com Deus. Falamos sobre a leitura bíblica, parar para ouvir a voz de Deus. E dentro disso, você ter um tempo para simplesmente ouvir a voz do Senhor, meditar naquilo que você já leu, tá? Trazer a memória, ouvir a voz do Senhor, também é permitir que o Espírito nos traga à memória aquelas coisas que nos dão esperança. Há uma terceira coisa que você ainda pode e deve fazer, que é buscar recursos para a sua aula. Preparar uma aula de forma inovadora não significa que você vai trazer mundanismo para dentro da igreja. As pessoas às vezes confundem isso, não é mesmo? Eu não posso trazer coisas diferentes porque eu vou trazer o mundo para dentro da igreja. Não, existem metodologias que são aplicadas em escolas seculares e são perfeitamente cabíveis dentro do trabalho da igreja. Então, a nossa criança de hoje, ela é a mesma da criança do passado no sentido biológico. Falando assim, ela tem as mesmas necessidades de amadurecimento emocional, amadurecimento cognitivo. Mas hoje esta criança, ela tem uma gama de informações, não é mesmo? Minha sobrinha faz loucuras naquele Instagram que eu mal sei postar. Mas tudo bem, ela vai lá e posta por mim, ela pega o meu celular e posta por mim. Então, assim, nós precisamos aprender a usar determinados recursos que estão à nossa disposição para que nós possamos também melhorar a nossa aula. Olha só, se Sandra estivesse dando hoje aula para juniores, ela poderia fazer um grupo no WhatsApp para passar as leituras bíblicas para eles e assim criar uma intimidade maior. Esta é uma maneira como você pode usar os recursos que estão à disposição da ciência a seu favor, a favor do ensino bíblico. Então, o ensino bíblico, ele é contemporâneo em suas verdades e ele pode ser contemporâneo no uso dos recursos. Então, se você está passando por situações como estas, pelas quais a Sandra passou, a amiga dela também passou, e minha amiga que ligou desesperada ao telefone. Se você está passando por qualquer situação parecida com esta, saiba que você não está sozinho. O seu Deus é poderoso para fazê-lo e agora você tem essas dicas. Experimente uma maior intimidade com o Senhor através da oração. Experimente conhecer, ouvir a voz do Senhor e conhecê-lo através da sua palavra e experimente trazer inovações para o seu planejamento. Mas não se esqueça,
quando você for levar uma inovação para dentro da sua aula, você precisa ter muito bem planejado e você precisa dominar muito bem. Eu não poderia, em hipótese alguma, querer fazer uma live pelo Instagram com os meus alunos. Misericórdia! Porque não iria dar certo. Eles iriam dominar a situação. A não ser que você queira, olha, combinar com seus alunos. Olha, hoje você vai fazer uma live aqui enquanto o professor estiver dando aula. Perfeito, se for essa a sua estratégia. Se não for, primeiro conheça o recurso. Aprenda a manusear o recurso que tem à sua disposição. Crie estratégias para utilizar esse recurso adequadamente. E então, utilize esse recurso a seu favor e torne a sua aula muito mais interessante. Se você gostou desse vídeo, se foi útil tudo aquilo que compartilhamos com você aqui neste momento, siga-nos nas redes sociais, há muitos outros vídeos tirando dúvidas sobre como conectar os pais, sobre lanches durante os cultos na igreja, como cativar a atenção da criança. Então você use e abuse desse material e não se esqueça que você tem total liberdade para deixar aqui suas dúvidas, seus comentários, tá? E compartilhe conosco um pouquinho da sua história, teremos imenso prazer em responder vocês, em tirar suas dúvidas. E aguardem que logo nós teremos outros vídeos fresquinhos para vocês. Até mais! Até!